Muito bom dia a todos. Eu fico extremamente feliz e honrado com o convite que me foi feito pelo Padre Hélio, pelo Padre João Paulo, de participar desse simpósio. Eu, inclusive, registro, do ponto de vista biográfico, a importância que este Centro de Cultura e Formação Cristã tem para a minha vida e para a descoberta da minha vocação filosófica, porque foi exatamente aqui, em 2012, há 15 anos atrás, neste auditório, eu lembro inclusive onde eu estava sentado, que eu conheci o padre Fabrício Meroni, e ele me convidou para tomar um café, e desde então eu nunca mais fui o mesmo. Foi um momento efetivamente convertedor na minha vida, do ponto de vista, primeiro, intelectual. Eu descobri, já estava num processo de descoberta na faculdade, de leitura, mas ainda não tinha nenhuma noção do horizonte intelectual que a Igreja Católica apresenta e fornece aos seus fiéis e à humanidade como um todo. Jesus é Logos, Jesus é a razão, a proporção, a medida de todas as coisas, e por isso a Igreja Católica fundou a universidade e tem uma responsabilidade civilizacional na humanidade como portadora de um patrimônio cultural e filosófico extraordinário. E o Padre Fabrício sempre trabalhou com esse apostolado universitário, por assim dizer. E eu sou um fruto muito ruim, mas sou um fruto desse trabalho que ele fez. E acompanhei, de algum modo, o processo de efetivação da Faculdade Católica. Então, eu fico muito feliz de estar participando e vou compartilhar com vocês uma série de frentes de trabalho que nós podemos fazer no campo da filosofia aberta à teologia, e uma filosofia que se reconhece como precisando de um apoio ou de um suporte teológico para que ela possa ser filosofia. Então, eu intitulo a minha... só mais um ponto. Esse ponto foi marcante, em 2002, com o Padre Fabrício, aqui no Centro de Cultura e Formação Cristã, e depois, tão logo concluí o meu mestrado no Rio de Janeiro, eu fui convidado para dar aula na Faculdade de São Bento, muito obrigado, do Rio de Janeiro. E aí sim, definitivamente, eu precisei decidir e entender se eu era ou não católico e o que era ser católico, já que eu estava sendo convidado a ministrar aulas de filosofia numa faculdade católica. Desde 2010, então, eu tenho esse tema central nas minhas reflexões e vou compartilhar com vocês. Quando eu voltei a Belém, em 2012, eu logo me apresentei, na época, ao Padre Idamor para contribuir como eu pudesse para o Centro de Cultura e Formação Cristã. Então, eu ministrei 2 ciclos de palestras, um dos quais intitulado A Inteligência da Fé Católica Hoje, em que eu trabalhei com 5 autores: Chesterton, Belloc, Woods Jr., Bernanos e José Maria Escrivá, que é um santo com o qual eu vou concluir a nossa reflexão de hoje. E isso foi muito importante para o meu estudo da apologética, para o meu estudo da filosofia e a sua relação com a teologia, a filosofia cristã ou filosofia católica, e de intelectuais que no campo da cultura e da filosofia em geral reconhecem a importância da fé ou da teologia para o seu pensamento, sem que com isso o seu pensamento fique privado ou amputado. Porque esse é a grande tese que eu vou levantar aqui para vocês. A fé não diminui a razão, ao contrário, a eleva. Então, a grande tese, o grande trabalho que eu vou desenvolver com vocês esta manhã é o tema central da filosofia das relações entre fé e razão, fides et ratio. Então, eu descobri em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são, indubitavelmente, os grandes tesouros da inteligência católica, os grandes doutores da igreja, os grandes filósofos e teólogos da nossa tradição católica, em si mesmos, mas também nos autores que hoje enfrentam a modernidade e a contemporaneidade do ponto de vista agostiniano ou tomista. Ou seja, nós não temos que louvar Santo Agostinho apenas como homem do século IV e V, que tinha os seus problemas filosóficos e teológicos. E tampouco apenas louvar Tomás de Aquino como um homem do século XIII, que tinha os seus problemas filosóficos, teológicos, pedagógicos, culturais e políticos. Nós temos que atualizá-los, recuperá-los, revivê-los. E esse é o conceito forte que a igreja sempre teve
inclusive do ponto de vista litúrgico da revelação, que é o conceito de tradição. É o conceito de uma herança viva que se transmite dinamicamente a cada geração, e cada geração é responsável pela herança, é responsável por herdar e permanecer vivo. Se você ganha uma herança, se você ganha uma casa, isso não é só um bônus, isso também é um ônus, porque você vai ter que cuidar da casa também. A casa pode vir toda marcada por dívidas. E a gente tem uma dívida enorme com os grandes intelectuais e os grandes escritores que vieram antes de nós. Nós temos a responsabilidade, no campo de uma faculdade católica, de recebermos esse patrimônio que vem antes de nós e o legarmos à próxima geração. Isto é, nós somos os futuros professores. Não que todos tenham necessariamente a vocação docente e se tornem professores, mas todos os que de algum modo recebem esse patrimônio têm o dever pedagógico de retransmiti-lo, seja aos seus alunos, seja ao seu povo numa paróquia, seja aos seus amigos, leitores, enfim, todos os meios e canais disponíveis no seu campo de possibilidade e atuação, conforme a sua vocação. Então, hoje em dia eu trabalho com a filosofia prática, com a filosofia política, jurídica e moral, com autores que, independente de serem ou não católicos ou cristãos, têm a filosofia clássica como pressuposto. Então eu trabalho com autores como John Finnis, MacIntyre, Spielmann, Horkheimer, John Rist, Jean-Luc Marion, além dos grandes ditos neotomistas como Etienne Gilson, Jean Maritain, Joseph Pieper, Jean Guiton e assim por diante. O fato é que, de repente, eu descobri não 10, mas 40 autores contemporâneos do século XX, totalmente conscientes dos desafios filosóficos, culturais, morais, da tradição moderna, liberal, secular, não é? Materialista, ateísta, relativista, subjetivista, psicologista, que, reconhecendo os pressupostos, reconhecendo os pontos de partida, reconhecendo o horizonte desse nosso tempo, que é 2017, em que Deus Nosso Senhor nos fez e nos enviou para enfrentar esses problemas, reconheceram o valor da tradição clássica. E fazem, portanto, um diálogo hermenêutico de enfrentamento intelectual com essa tradição. Então, eu elegi nesse campo, que, como eu digo, é riquíssimo, é vastíssimo, não são um ou dois autores, eu citei aqui 10 rapidamente, só para uma lista exemplificativa, exemplo e a graça, né? E escolhi 2 desses autores para compartilhar com vocês hoje, que é o David Schindler, que é um professor da Universidade Católica da América, em Washington, lotado no Instituto Pontifício João Paulo II para o Matrimônio e Família, que por acaso é um colega do padre Fabrício Meroni, quando ele trabalhou nesta universidade, e eu, quando descobri este autor, compartilhei com ele, e não por coincidência era colega dele, e ele já tinha pensado, inclusive, em me apresentar este autor, que é um filósofo de primeira categoria. E um outro, um holandês radicado nos Estados Unidos, chamado Adrian Pieperzek. O título da minha conferência, que eu peço autorização para apresentar um novo título em relação àquele contido na programação, não é apenas a fragmentação do saber e o contributo do cristianismo para o nosso tempo, mas é a catolicidade da razão, né? Porque a razão é essencialmente católica num sentido filosófico e, claro, por isso teológico. Não é que a razão seja confessional, mas porque a razão tem uma dimensão de se conformar e de se voltar ao todo. Katá holos, conforme indica a etimologia da palavra católico. Esse professor de Washington, David Schindler, é um estudioso da teologia de von Balthasar, que, como vocês sabem, junto com Ratzinger, é um dos grandes teólogos católicos do século XX, e ele tem esse projeto, inclusive editorial, dessa coleção Ressourcement, Retrieval and Renewal in Catholic Thought, né? Ele é um autor, então,
que quando eu o descobri, é um tipo do autor que você gostaria de ter descoberto 10 anos atrás. É um autor que está fazendo, de algum modo, o que eu estou fazendo, e é muito bom encontrar alguém mais maduro, mais antigo, que já está, né? Então, fiquei assim impressionado e quero compartilhar com vocês este autor. O projeto inicial era uma reflexão a partir de um grande convertido do século XX, que é o Alasdair MacIntyre, que é um dos grandes filósofos morais da atualidade, escreveu um clássico livro, Depois da Virtude, no qual ele encontrou Aristóteles como sendo um grande filósofo moral para pensar a ética como um todo, e depois encontrou o maior herdeiro de Aristóteles, que é Santo Tomás de Aquino. Então, de algum modo, ele se converte ao aristotelismo filosófico, depois ao tomismo filosófico teológico, e depois, é claro, se rende à beleza e à verdade da Igreja Católica. E, de algum modo, se torna um apologeta. Mas isso que eu vou explicar a vocês em breve, não é uma apologética confessional imediata. É um apelo à inteligência humana e à capacidade humana de conhecer o Logos. Então, eu me permito convidar vocês, caso queiram, porque perceberão que eu estou num campo relacional com outras referências e com outras palestras e textos que eu escrevi, que eu ministrei, a convidá-los a conhecer o Portal Dialético, em que vocês, se quiserem, podem ler um texto que eu escrevi sobre esse meu percurso intelectual aqui no Centro de Cultura e Formação Cristã, em 2007, no livro que o padre Fabrício Meroni organizou, que é As Cidades, as Culturas e Seus Desafios, o CCFC na Amazônia. Esse livro foi editado pelo CCFC e pela editora do Sagrado Coração de Jesus, está, é claro, disponível na biblioteca de vocês. Então, a ideia é essa. Se nós pegarmos, e no meu site vocês podem ver também a palestra que eu dei sobre o MacIntyre no âmbito da pastoral universitária em setembro, que fala especificamente sobre o tema da fragmentação e da unidade católica. Esse tema, que está presente de forma subjacente na palestra de agora, seria desenvolvido, como eu propus ao Padre Hélio quando ele me convidou. Bem, se nós pegarmos a tradição intelectual católica, para não voltar a São Paulo, para não voltar ao prólogo de São João, né? Para voltar ao século XIX, ao Concílio Vaticano I, por exemplo, na Constituição Dogmática Dei Filius, por exemplo, nós teremos uma ênfase na razão humana. Eu ousaria dizer que a Igreja Católica é a maior defensora da razão humana que existe. É a base da ciência moderna, é a base da preservação cultural do patrimônio intelectual clássico. Um dos grandes mitos que caluniam e que difamam a nossa igreja é de que ela seria obscurantista. Não há nenhuma prova efetiva de que isso, salvo alguns momentos de questões políticas e questões de desvios, de que a sua tradição seja obscurantista. Ao contrário, sempre houve na tradição católica a conjunção de uma vida contemplativa que seja ao mesmo tempo intelectual e espiritual. Inclusive, a palavra contemplatio, a palavra contemplação, com a qual os latinos traduziam a vida teorética, que Aristóteles, no livro 10º da Ética Nicômaco, considera a vida superior, porque a vida divina no homem é a vida de um Deus que se contempla a si mesmo na sua ordem perfeita e imutável e na harmonia de um todo que se forma do ponto de vista cosmológico, e o homem tem essa razão, e o homem tem essa capacidade de contemplar o cosmos e admirar nele as suas causas divinas ordenadas entre si. Essa noção de vida contemplativa significa também vida espiritual e vida mística. Peguem, por exemplo, o grande São Boaventura, né? Santo Agostinho fala da vida contemplativa dos filósofos e de repente percebe que a vida contemplativa é a vida de intimidade e de amor com Deus. Então, de repente, a vida filosófica, a vida que aparentemente é uma vida intelectual, se torna uma vida profundamente espiritual. E o cultivo da inteligência e o cultivo da ciência não é apenas o uso de uma máquina calculadora no cérebro na hora comercial ou no horário de trabalho para fazer uma prova, mas é um modo de ser. E o que aconteceu no século XX é que se percebeu que isso que o cristianismo herdou era a filosofia antiga. A filosofia antiga era uma espécie de religião.
As escolas filosóficas antigas, isso está comprovado do ponto de vista historiográfico, eram uma espécie de seita a qual os homens se convertiam e passavam a viver, a palavra conversão está na República de Platão, passavam a viver de outro modo, passavam a viver comportando-se conforme a verdade que eles passam a contemplar. Então, depois da Dei Filhos, que enfatiza a capacidade da razão, conhecer a natureza e da fé de acolher a revelação, é repetida no magistério atual da Igreja Católica. O Concílio Vaticano I, como vocês sabem, 1869 e 1870. Logo depois, 1879, é a data da famosíssima encíclica Aeternis Patris, que insere Tomás de Aquino como, por assim dizer, o grande patrono, e Leão XIII exorta a comunidade católica e os intelectuais católicos a estudarem Tomás de Aquino e a terem Tomás de Aquino como o grande filósofo, o grande teólogo da nossa tradição, não para voltar ao passado como se fosse ir para o museu. Nós não temos que ter medo do presente, nós não temos que nos afastar do presente. O presente é a nossa matéria de santificação, inclusive as realidades temporais do presente. Né? Jesus disse, quando eu for levado, atrairei tudo a mim. Né? E claro que a inteligência é uma forma de atração da realidade a Deus, de elevação da realidade a Deus. Então, como vocês sabem, essa encíclica do Papa Leão XIII inaugura toda uma tradição de recuperação da filosofia clássica e que repercute diretamente na filosofia secular. Basta você pensar, por exemplo, que o Franz Brentano e a sua famosa tese da multiplicidade das formas de dizer o ser influencia o Edmund Husserl e a sua fenomenologia transcendental, que é uma filosofia, eu vou registrar aqui, totalmente apta à articulação com a teologia. E por isso há uma virada fenomenológica na teologia. E alguns dos autores que eu citei, posso falar do Paul Ricoeur, que embora não fosse católico, era cristão, inclusive pregador, ministro protestante, Jean-Luc Marion, Chrétien, Michel Henry e outros que são fenomenólogos e estudam, por exemplo, a realidade da encarnação como realidade fenomenológica. Né? E depois, para concluir essa brevíssima introdução, nós temos, é claro, a encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, e o seu sucessor e o seu colaborador, Papa Bento XVI. Se vocês pegarem este mesmo livro que eu me referi, As Cidades, as Culturas e Seus Desafios, o CCFC na Amazônia, assim como o segundo volume reunido pelo padre Fabrício Meroni de textos de colaboradores locais, intelectuais locais e magisteriais, vocês vão ver o Papa Bento XVI exortando a todo momento a razão, a ciência, a universidade. Né? Então, nós temos aqui uma igreja que se considera herdeira do projeto filosófico grego. O que é o projeto filosófico grego? A realidade é inteligível e o homem é inteligente. Isto é, a realidade pode ser conhecida e nós podemos conhecê-la. E esse conhecimento não vai ser intuitivo e imediato. Esse conhecimento depende de um trabalho, depende de um labor, depende de um esforço, e um esforço praticamente ilimitado, de uma vida humana inteira e de uma tradição humana inteira. Então, o objetivo filosófico da minha vida é contribuir minimamente para uma tradição que me transcende, que me antecede, na qual estou inserido. O meu primeiro dever é conhecer essa tradição, é ler, estudar, e isso não vai durar 3, 4 anos, 5 anos. Isso vai durar a minha vida inteira. E, interessantemente, eu conheci no Centro de Cultura e Formação Cristã um grande filósofo que, embora não fosse e não professasse a fé católica e tivesse rompido com a fé católica na sua adolescência, sempre pareceu ao padre Fabrício Meroni um verdadeiro filósofo, digno de todo respeito e consideração, que foi o grande Benedito Nunes. E o Benedito Nunes, no alto dos seus 75 anos, 76 anos, nunca perdeu o maravilhamento
pelo conhecimento, a admiração, o pasmo inicial e a vontade filosófica e a abertura às possibilidades filosóficas, inclusive a fé, embora não tivesse a fé, que é uma virtude teologal que depende da graça. Ele não se considerava agraciado e também, de algum modo, não buscava a tradição católica específica. Mas isso nunca lhe fechou o espírito, nunca foi um ateísta, um materialista, um relativista, um cínico. E por isso o padre Fabrício Meroni, de algum modo, me encaminhou para o seu discipulado. E eu coordenei os cursos do Benedito Nunes aqui no Centro de Cultura e Formação Cristã. Então, esse projeto filosófico grego que a igreja herda se dá exatamente porque Cristo é logos, enarché renologos, primeiro verso do prólogo de São João, que São Jerônimo traduz por in principium erat verbum. Ora, o próprio São João, na primeira carta, afirmará que Deus est ágape, que Deus est caritas. E os primeiros padres perceberam que Deus sendo logos e Deus sendo amor, a filosofia é um modo de estar com Deus. E é um modo de conhecer a Deus, porque a filosofia ama a sabedoria, ama o logos. E, portanto, a vida contemplativa, a vida filosófica é uma vida teológica, porque é uma vida de buscar o princípio divino das coisas. Tanto as causas segundas, que nós estudamos nas ciências positivas, que são importantíssimas, como a causa primeira de toda a realidade. O motor imóvel, a causa não causada, que é digno de amor, que é digno de contemplação e de amor. Então, a metafísica, o estudo do ser enquanto ser, a busca desta causa primeira, que é Deus e que é o Logos, também nos leva não a desprezar o mundo numa atitude evasiva, mas a amar o mundo intelectualmente, buscando as causas segundas, que as ciências estudam. Estudando a história, estudando a geografia, estudando o direito, estudando a medicina, estudando tudo o que se pode estudar. E esse projeto é universal. Porque a universidade estuda o universo, muito antes da fragmentação moderna do saber, que acaba por perder a catolicidade da universidade, exatamente por subtrair a sua característica totalizante de buscar o saber como um todo e a relação dos saberes entre si. Ora, como vocês sabem, quem estabelece a relação dos saberes entre si é um princípio unitivo que os reúne num todo contextual e coeso. Esse princípio unitivo é Deus. E por isso a filosofia e a teologia são imprescindíveis para a universidade, mesmo secular. Essa é uma tese, por exemplo, do MacIntyre, neste livro God, Philosophy and Universities. Ora, todos nós que trabalhamos nas universidades seculares, sofremos com o drama da secularização. Com o drama, não da secularização como mal em si, mas como secularização, como renúncia do princípio unitivo que ordena os saberes, pela desordem, pelo caos e pela anarquia epistemológica das ciências, que não conversam, que não dialogam. E que isso gera um relativismo absoluto, porque o geógrafo não fala com o historiador, que não fala com o antropólogo, que não fala com o sociólogo, que não fala com o economista, que não fala com o jurista, que não fala com ninguém. E fica um diálogo babélico de surdo-mudos, em que ninguém se entende, e que haverá infinitas verdades parciais, e que, portanto, não há verdade. Há apenas versões de verdade. Versões essas que são cada vez mais consideradas, como eu vou falar depois, poder, vontade de potência, partidos políticos, denominações religiosas, e como se nós estivéssemos, então, numa luta intelectual, mas uma peleja não dialética de juntos encontrarmos uma verdade que nos transcende, como é o projeto da filosofia clássica, mas numa briga de rua com meios pouco civilizados, né? Então, o que significa, que é o centro da palestra, a catolicidade da razão, segundo esse filósofo David Schindler. A razão é essencialmente católica. Isso quer dizer que só é racional quem professar a fé católica? Não. Por favor, não confundam. A minha palestra e a minha contribuição é de filosofia. A razão é essencialmente católica porque ela é conforme o todo. Porque ela se volta ao todo. Porque ela considera o todo. O holos, da palavra que está na moda hoje, holístico, né? Então, o holismo é
vieram me perguntar se eu tinha uma postura holística nas ciências. Eu falei, eu não preciso, porque eu sou católico. Eu já tenho, a minha tradição intelectual católica é holística há 2000 anos, mais ou menos. Agora a gente inventa uma nova palavra e fala, puxa, descobrimos a pólvora, tem que relacionar os saberes. Ah, é? Puxa, se você não tivesse me dito que tem que relacionar os saberes, eu nunca saberia. Platão repete isso umas 15 vezes, o mais difícil é relacionar os saberes, Aristóteles idem, né? E o que acontece quando a gente ignora a tradição clássica? A gente volta para uma estaca zero e tem que redescobrir a pólvora. Olha, Wittgenstein, gênio como é, se tivesse estudado os escolásticos tardios, por exemplo, Francisco de Vitória, Soares, ele teria ido muito além do que ele foi, porque ele teve que redescobrir uma série de coisas, teve que perceber elementos da lógica que estavam dados na escolástica tardia, mas ele não conhecia. Simplesmente não conhecia, ignorava, então ele vai ter que refazer a lógica. Se você começar a estudar a lógica sem Aristóteles, por exemplo, você vai começar a perceber tudo o que ele percebeu. Só que você está atrasado, porque se você começasse a partir de onde ele parou, você poderia ir além. Isso é a tradição filosófica. E essa noção de tradição foi rompida na modernidade, que é o novo, que é o diferente, que é o progredido, obsoletizando o passado, num gesto preconceituoso contra o passado, o que é sempre problemático. Então, a razão é católica por 4 motivos. Segundo David Schindler, ela é católica pelos seus princípios e ela é católica pelos seus exercícios. Comecemos pelos 2 princípios que tornam a razão essencialmente católica. A razão é católica porque ela é definida na sua relação ao ente como um todo. Então, o objeto da razão é toda a realidade. Não há nada que exista que não interesse à razão. Então, quando Santo Tomás diz que tudo que o homem pensa, ele pensa na forma de um ente, que o ente é o correlato objetivo do pensamento, e sendo a filosofia uma forma de amor, quem ama, ama o todo que ama. Então, Platão pergunta na República, se você ama alguma coisa ou alguém, é possível amá-lo apenas parcialmente? Então, eu amo minha esposa. Eu amo, inclusive, os seus defeitos, as suas dificuldades. Eu não posso amá-la parcialmente se o sacramento do matrimônio é uma união total de corpo e alma. Eu amo a minha filha, inclusive nos momentos em que ela acorda de madrugada, interrompe o meu sono e realmente parece atrapalhar o cotidiano. Eu amo a igreja, inclusive com os seus defeitos, inclusive com as suas dificuldades e com os pecadores, o primeiro dos quais sou eu. Então Platão diz, se eu amo alguma coisa, eu não posso renunciar a nenhuma parte dessa coisa, senão eu não amo, senão eu gosto um pouquinho, senão eu tenho um namorico. Se o Padre Hélio e o Padre João Paulo amam a faculdade católica, eles devem amá-la na sua totalidade, senão eles não a amam. Inclusive nos momentos difíceis, talvez burocráticos, de administrativos, talvez de gestão, econômicos ou políticos, que talvez sejam menos atraentes do que os momentos acadêmicos e intelectuais, por exemplo. Então, quem ama o ser, quem ama a realidade, a ama como um todo. Então, esse é o primeiro. Quem ama a história, por exemplo. Você ama a história? Amo, eu amo toda a história possível. Eu gostaria de poder estudar a história dos egípcios. Por exemplo, o meu historiador favorito, que é o Paul Johnson. Né? O Paul Johnson diz que ama a história. Ele estudou a história dos judeus, a história dos cristãos, a história dos egípcios. Tem uma biografia de Mozart, de Jesus Cristo, de Napoleão, de Churchill. E perguntaram, você não tem uma especialidade? Ele disse, não, eu amo tudo que dá. Ele está com 90 anos, publicando 2 livros por ano. Ele passa assim 5 anos estudando a história medieval, 30 anos estudando a história da Segunda Guerra. Por quê? Porque ele ama toda a história. Ele fala, o historiador não pode escolher, não, meu período é o século XIX. Só estudo o século XIX. Eu amo a filosofia, eu amo todos os filósofos possíveis. Então, esse é o primeiro dado o amor
é um amor pela totalidade do ente amado, e não pela metade do ente amado. Ninguém ama metade daquilo que ama, ou parte daquilo que ama. Então, se o filósofo ama o ser, ele ama todo o ser na sua múltipla e infinita dimensão. E por isso, se eu amo algo infinito, eu tenho que ter um desejo infinito. E por isso é o amor que caracteriza a filosofia. Se eu digo que a personalidade da minha filha é inesgotável, assim como é a personalidade de todos os homens, criados à imagem e semelhança de Deus e dotados de uma dignidade incomensurável e de uma carga afetiva, emocional, psíquica e espiritual incomensurável, que nenhum psicólogo, antropólogo, sacerdote é capaz de esgotar. Só o próprio Deus nos conhece tal como nós somos, e por isso o gesto de Santo Agostinho de falar, se eu quero me conhecer, eu tenho que me conhecer tal como Deus me conhece, porque só Ele que me conhece na minha plenitude. Eu conheço parte de mim, e inclusive eu conheço a parte que eu projeto na sociedade e que dela recebo como espelho da minha personalidade. Então, é necessário que eu ame como um todo. Vejam só, vamos partir para o segundo ponto da catolicidade da razão. O segundo ponto é que a filosofia envolve a pessoa como um todo. Então, se a palavra aqui é todo, e a segunda parte da exposição vai ter a palavra maravilhamento, ou admiração, talma, né? A palavra agora é todo. Se eu amo toda a realidade, eu tenho que amá-la como um todo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso aqui está no Evangelho de São Lucas, e também está no Evangelho segundo São Mateus, mas com uma característica a menos. Mas notem como Jesus fala, você não pode amar a Deus pela metade, aos domingos à tarde, quando não tiver nada para fazer. A sua vida intelectual e filosófica, assim como a sua vida espiritual, tem que repercutir em cada ação, em cada gesto, em cada atitude, inclusive intelectual. Então, se ninguém ama apenas uma parte daquilo que ama, ninguém ama apenas com uma parte do seu ser. Por isso a razão é objetiva e subjetivamente católica. Ela é objetivamente católica porque ela se volta à totalidade do ente conhecido, que é uno, não é único. Ao contrário, eu acabei de falar a tese do Brentano, que abre as portas do Husserl para a fenomenologia. A tese do Brentano é a multiplicidade das formas de dizer o ser. O ser é múltiplo, exatamente porque é um princípio que o unifica. E eu sou múltiplo. Eu tenho várias dimensões na minha vida. Eu tenho várias atividades na minha vida. Mas deve haver um núcleo que unifica a minha personalidade e que me torna uma pessoa só, para que eu não seja como Fernando Pessoa e me desdobre em vários heterônimos e não tenha uma crise de personalidade, de não saber quem eu sou. Então, a integridade de um coração indiviso caracteriza a filosofia. Quando se filosofa por inteiro, e a filosofia repercute em todas as dimensões da vida. Essas são as duas características católicas da razão filosófica, e vejam como isso, a túnica in consútil, é uma imagem evangélica extraordinária. Não perceberam os depositores do corpo de Cristo que a sua túnica era sem rasgadura, feita de um tecido só, e resolveram sorteá-la para não reparti-la. Então a túnica inconsútil é uma vida íntegra, uma vida una, uma vida coesa nas suas múltiplas partes, nas suas múltiplas dimensões. A razão é católica pelos seus exercícios intelectuais. Ela é católica porque ela sempre apreende o todo como universal, isto é, ela sempre busca a essência universal das coisas. Ela não se priva e ela não se subtrai daquilo que constitui a essência universal do que ela estuda, o que quer que seja que ela estude. E ela é, em quarto lugar, universal pela sua operação diante do particular. Isto é, ao mesmo tempo que ela apreende o todo, a essência, ela busca o particular.
como concreto, como substância individualizada. Então, a definição extraordinária de Boécio sobre pessoa, como substância racional de natureza individual, é emblemática para nós percebermos o realismo que caracteriza a filosofia clássica, que é esta filosofia que eu estou apresentando, e que depois será desenvolvida por Tomás de Aquino. Ou seja, o realismo é aquele que reconhece que a realidade é composta por essências universais, presentes de forma subjacente nos particulares. Por isso que amar a pessoa humana não é amar uma abstração, uma ideia. Eu amo o ser humano. Não, Jesus fala, ama o próximo. Santo Agostinho explica, o próximo é quem está do teu lado. Começar pela tua casa, pelo teu vizinho, literalmente. E assim você vai amar a humanidade. Então, a caridade é um princípio de atração e amor por algo concreto e real, e imediato, sem que isso deixe de ser universal. Então, afirmar a razão no seu sentido pleno e mais próprio é afirmar essas 4 dimensões. A totalidade da realidade, o objeto, a totalidade do amante, o filósofo, o sujeito, a essência universal das coisas e a sua particularidade existencial. Então, o filósofo realista clássico, que a gente está chamando de filósofo católico, é um filósofo que estuda toda a realidade com todo o seu ser, buscando as essências nas existências. Ser e ente, forma e matéria, né? Universal e particular, essência e existência. E essa é a dialética do filósofo. Então, se é verdade, e vejam que o David Schindler diz que isso está presente na filosofia grega clássica pagã. Mesmo que eu esteja usando filósofos como Boécio, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e já falei de São Boaventura, esses filósofos estão fazendo filosofia tal como a receberam ou herdaram dos clássicos. Então, se é verdade que a filosofia grega é a entelequeia da filosofia como um tal, a entelequeia é a atualização plena das potências de uma coisa, nós temos que nos voltar aos gregos. Né? E o padre Fabrício Meroni sempre me disse, estuda a ontologia grega, para ter um senso de objetividade, um senso de realidade, um senso de verdade, e descobrir que tu não és o senhor do mundo, e deflacionar a tua personalidade intelectual, e ter um princípio que é central no cristianismo, que é central na tradição clássica, que é o princípio da humildade intelectual, e diante de uma realidade que se dá como um dom, de uma realidade que se apresenta como um dado objetivo, no caso da tradição judaico-cristã, por um Criador amoroso, que dá também ao homem a inteligência de conhecê-la, mas que no caso dos gregos, parte de um maravilhamento. O princípio da filosofia é um tauma, segundo Platão. Tauma significa um maravilhamento, um pasmo, uma impressão, uma admiração pelas coisas, porque ao ser antes e não nada, porque as coisas existem, e porque as coisas existem assim. Então o filósofo é alguém interessado em conhecer a realidade, porque a realidade é muito interessante. Não sou eu que sou interessado em primeiro lugar, é a realidade que é interessante e me atrai. Eu apenas sou alguém que ama algo que é eroticamente atraente. Vejam que Platão, no Banquete, ele fala, a filosofia é uma forma de amor, de eros. Embora a palavra que constitua a etimologia seja filia, filia é um amor, é uma atração, um desejo insaciável. E vejam que para Platão, no Banquete, eros é filho de Pênia e de Poros. Filho da pobreza, da miséria, da penúria e de expediente, da astúcia, da capacidade arguta de driblar. E por isso eros é um desejo incessante de buscar sempre mais a coisa amada, e quanto mais pleno eu me sinto com a coisa amada, tanto mais carente eu a busco novamente. Por isso é um desejo insaciável.
Então, essa catolicidade da razão impede os excessos da sua autossuficiência, do racionalismo moderno e, ao mesmo tempo, a negação do irracionalismo pós-moderno. Então, como Aristóteles ensina, a virtude está no meio, num equilíbrio dinâmico entre uma deficiência e um excesso. A razão tem dois erros. O erro de negar a razão, como os pós-modernos fazem, emergindo num irracionalismo, dizendo a razão não pode conhecer, ela é submissa às paixões. David Hume famosamente disse que a razão é uma serva da paixão. Hoje se pensa no contexto da hermenêutica da suspeita, que a razão, na verdade, sublima libidos psicológicos, que a razão é uma ideologia de classe baseada em conceitos econômicos, que a razão é uma construção mental, né, nas formas de idealismo, e ao mesmo tempo nega o caráter autoritário e o caráter autossuficiente e excludente da razão moderna, cujo projeto iluminista é exatamente afirmar a razão autônoma e independente de todo o resto, independente da religião, independente da teologia, independente da arte, independente do passado, da história, da tradição. Então, o projeto cartesiano que se desenvolve na filosofia iluminista de Kant, de que é possível a razão se autofundar a si mesma e ser o critério de referência do conhecimento, é um critério autofágico e suicida. A filosofia tem uma autonomia. Vejam, é essa a tese fundamental. Ela é autorregulada pelas suas próprias leis. E por isso a divisão institucional em dois cursos. Uma coisa é filosofia, outra coisa é teologia. Nós não podemos nem devemos confundi-las. Nada obstante, a filosofia está aberta àquilo que a transcende. Por quê? Hegel percebe que o conceito de todo e de totalidade é um conceito paradoxal. Porque esse todo que eu estou dizendo, muito obrigado, padre, ele significa a completude e a autossuficiência de um círculo fechado. E que eu delimito uma totalidade. Então, a ideia grega de cosmos como um todo é a ideia de algo que está delimitado porque não pressupõe nada além de si mesmo para que o seu ser seja significante, para que eu possa conhecer o ser de um todo. Então o todo de algum modo está isolado. Mas Hegel percebe o seguinte: por outro lado, ninguém pode estabelecer um limite a menos que já o tenha ultrapassado. A única forma que eu tenho de circunscrever um círculo é estando fora dele, sabendo os seus limites. Ou seja, isso é a catolicidade transcendente da razão. Quando Pascal diz que o último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem, ele está exatamente percebendo que o gesto cartesiano do racionalismo é dizer: a razão pode tudo, a razão conhece tudo. E Pascal parece advertir: se você realmente desenvolver a sua razão até o fim, vá até o fim da ciência, você vai perceber que ela não dá conta do todo, que tem algo que a transcende. E essa abertura, que claro é uma abertura teológica, claro que é uma abertura à fé e à graça, e como eu vou explicar, é uma abertura de que além da subida racional a Deus, pode ter havido uma descida teológica de Deus aos homens. E eu vou acolher o que vem de cima pela fé, e eu vou subir até ele pela razão. E por isso o Papa João Paulo II fala que fé e razão são duas asas que elevam o homem ao conhecimento de Deus. Claro que, eu vou explicar depois, são assimétricas essas duas faculdades. É claro que eu chego muito mais recebendo o que Deus me diz do que subindo a montanha. Porque se eu subo a montanha, eu chego até o fim da montanha. Agora, se Deus vem do céu para mim, não dá para comparar com aquilo que eu vejo da montanha. Na montanha eu vejo mais o céu. E vejam, essa sabedoria clássica está presente, por exemplo, em Shakespeare. Naquele diálogo famoso de Horácio, de Hamlet com Horácio e Marcelo,
o fantasma do pai de Hamlet em cima, e Marcelo diz, explica, Horácio diz, explica, e Hamlet fala, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia, Horácio, do que são sonhadas pela tua vã filosofia. O Hamlet, Shakespeare na boca de Hamlet, não está dizendo, esquece a filosofia é vã. Essa é a interpretação de quem entendeu uma linha da tragédia. Ele está dizendo, olha, a gente tem que buscar entender, o Hamlet é um filósofo, um típico filósofo trágico, buscando entender a razão das coisas, tão difíceis de serem compreendidas, naquele caso um drama moral e familiar, né? Sofocleano e de Sêneca, o Shakespeare bebeu muito em Sêneca, né? O Hamlet é um filósofo nesse sentido, mas eu não consigo entender tudo. Eu tenho que estar aberto a uma coisa que eu não posso entender, né? Então, esse paradoxo cosmológico revela uma verdade metafísica, que é a seguinte: cada todo, simultaneamente, inclui e exclui o que está fora dele. Ou seja, a filosofia tem uma autonomia relativa. Ela pode e deve desenvolver todas as suas faculdades racionais, independente de outras ciências e de outras faculdades humanas. Ela pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ela pressupõe todo esse resto para que ela possa ser um todo. Isto é, o círculo, para se afirmar como autônomo e autossuficiente, ele exclui ao mesmo tempo o que está fora, mas ele pressupõe algo que está fora, senão ele não poderia ser um círculo. Então, a razão é estruturalmente estática. Ela funciona como um êxtase. O Heidegger foi responsável por essa filosofia por etimologias, e buscando as etimologias das palavras gregas e latinas, ele fala que a existência vem de êxodo, vem de êxtase, né? Então, extração, expropriação, êxodo, êxtase é uma saída. Ou seja, a razão tem uma natureza transcendente, que sai de si. Quando eu penso, quando eu busco as coisas, eu saio de mim num ato de saída e de encontro. E isso está muito claro, como eu falei, na fenomenologia de Husserl e o conceito central de intencionalidade dos atos da consciência. Então, a razão realiza a sua natureza quando ela transcende a si mesma. Por isso o erro narcísico do racionalismo, de fechar a razão em si mesma e de excluir o resto. Nesse caso, a teologia, a fé, a graça. Então, a filosofia, a razão é estática porque ela é um ato de amor. E como diz uma outra grande filósofa, Iris Murdoch, o amor é a difícil tarefa de reconhecer que existe outra pessoa que é superior a mim. Então, existe o erro de Narciso, para usar uma expressão do Louis Lavelle, que nos fecha em nós mesmos. E se você perceber o gesto cartesiano, o gesto kantiano, o gesto hegeliano, o gesto nietzschiano, o gesto heideggeriano, o gesto wittgensteiniano, isto é, o gesto da filosofia moderna e contemporânea, é a renovação desse erro epistemológico fundamental. O que não significa dizer que toda essa filosofia deva ser anatematizada, de jeito nenhum. Essa filosofia tem muito a contribuir, mas me parece que é uma filosofia que nesse sentido é prejudicial à tradição católica. E ela é moderna exatamente porque ela é a negação dos princípios aristotélicos da escolástica. E conscientemente, se você pegar o discurso do método do René Descartes, você vai ver, eu quero me distanciar da filosofia da escola, escolástica, do tomismo, por assim dizer. Né? E muda por completo a compreensão da filosofia como amor. A filosofia vira poder. Feiglin, um grande filósofo contemporâneo, mostra com clareza que a razão moderna é uma razão gnóstica, porque não é uma razão contemplativa que ama a realidade e quer se adaptar a ela, mas é uma razão
apropriativa de empoderamento e transformação tecnológica da realidade. Hoje a gente quer transformar até o corpo humano por um ato de vontade. Então, se a filosofia clássica é uma filosofia obediente à verdade que contempla, a filosofia é um ato prometeico e fáustico. E aí, Prometeu, acho que o Goethe entendeu muito com o drama de Fausto, esse drama, porque isso tem um preço, né? É a perda da inocência. O Goethe está pensando, claro, na queda, com um pano de fundo. É claro que a gente perde a inocência e a gente perde o senso de mistério, o senso de gratuidade, o senso de dom. Quando os fenomenólogos franceses, como Jean-Luc Marion, trabalham com a ideia de dom, filosoficamente, isto é, a realidade está dada. E eu posso esquecer quem a deu. E ficar só como presente, dizer muito obrigado pelo livro, padre, tchau. Mas ele me deu o livro. E nesse ato de doação, Deus se faz presente de algum modo na criação. Por isso que São Paulo pode dizer aos romanos que os pagãos conhecem a Deus pela lei natural, pela razão. Né? Nos vestígios da criação. Tá? Então, existem, para concluir, dois estados de ânimo fundamentais da filosofia que a permitem abrir-se à teologia e que a permitem relacionar-se intimamente com a teologia. Então, se a filosofia é a faculdade racional de conhecer a natureza, a teologia é a faculdade da fé de aderir à revelação. Ora, o que se pensa? A gente tem dois extremos, o racionalismo e o fideísmo. Duas heresias. No sentido teológico próprio do termo. É uma tentativa de acertar o significado da revelação que é errada. Que por tentar acertar, erra. E por enfatizar um elemento, o decalca do todo a que ele pertence, e ao o decalcar, o subtrai do contexto que lhe dá significado global. Ora, está certo dizer que a fé é fundamental e a fé é o centro, mas o fideísmo, e Bento XVI diz, uma fé que não tem a razão não é humana, e uma razão que abandona a fé é estéril. E a gente vê essa esterilidade, e é impressionante, e isso aqui é muito importante para falar também da relação entre filosofia e teologia, porque a filosofia, no sentido clássico, ela é essencialmente pedagógica, ela é essencialmente dialógica. Eu não posso fazer filosofia, eu tenho aqui os meus alunos, meus colaboradores, que me dão o grande favor de me escutarem, e de responderem, e de me perguntarem. Eu quase todos os dias da minha vida estou com os alunos, que se não for pessoalmente, é pelo WhatsApp, pelo e-mail, porque eu filosofo todos os dias. Então, a dimensão dialógica e pedagógica da filosofia como um ato de ensino corresponde à dimensão apostólica da teologia. Porque eu não faço teologia só para mim também, a teologia repercute, reverbera num ato caritativo de encontro do próximo. Caridade é compartilhar as verdades conhecidas, diz São Tomás de Aquino. Se eu contemplo verdades morais, e se eu contemplo verdades metafísicas, eu me torno automaticamente responsável por compartilhá-las. E isso é apostólico. Isso é evangelizar, de algum modo, é anunciar a verdade nova que eu estou conhecendo. Então, quais são os dois estados afetivos fundamentais dessa filosofia clássica, dessa filosofia que se chama perene, dessa filosofia que perpassa o pensamento de Platão, Aristóteles, Agostinho, Boécio, Boaventura, Tomás de Aquino, Soares, Vitória, e que está viva numa figura como Ratzinger, que pode ser considerado filósofo, o Papa João Paulo II, filósofo de extração fenomenológica, doutorado sobre o personalismo, Max Scheler, que é um fenomenólogo. É uma filosofia marcada pelo maravilhamento. Platão no Teteto e Aristóteles na Metafísica afirmam que a filosofia nasce do estupor, do maravilhamento, do impacto pela beleza das coisas, pela realidade das coisas.
Porque há antes o ser e não nada. E porque há o ser nesta forma entitativa. Porque há o ser desta forma. Olhem o corpo humano, olhem o céu, olhem a natureza. Né? Louvado seja, laudato si. A gente está aqui nesse contexto franciscano, por assim dizer, do estupor diante da natureza, que o Papa Francisco reforça, como signo de Deus, como criatura de Deus, pela qual nós podemos conhecê-lo. Né? Então, por isso que o franciscanismo é a base do realismo na arte, e de alguma forma é a base da ciência moderna, que busca instrumentos empíricos para conhecer e decifrar a realidade. Esse maravilhamento é um estado de abertura radical ao aprofundamento das coisas. O que é o maravilhamento? O maravilhamento é aquele pasmo inicial, é aquele impacto contemplativo e incansável e incessante que o amor à realidade nos dá. Né? A arte sacra é uma arte voltada à contemplação. Você vê sempre o mesmo crucifixo e permanece com um estupor e com um maravilhamento diante da beleza da cruz. Então, quando São Tomás de Aquino diz que o que há de mais belo no mundo é Nosso Senhor crucificado. E por isso a cruz com o crucificado nos altares. E a gente diariamente, semanalmente, né, anualmente, contemplando sem cansar. Então, o maravilhamento é a sensação de dependência e pertença ao que é exterior e transcendente e independente em relação a mim, que é essa razão estática e receptiva. Ora, isso aqui soa bastante cristão, eu estou dando exemplos, inclusive, da arte sacra, mas isso está em Platão. Leiam o Fédon, leiam a República, leiam o Teteto, leiam o Banquete. Eu comunico que vou fazer uma doação em nome da editora da UFPA, da coleção dos diálogos platônicos que eu coordeno aqui para o instituto de vocês, na pessoa do Padre João Paulo, já tem 9 volumes. Paguem para ver. Vejam se tudo isso que eu não estou dizendo não está em Platão. Procure a palavra todo, procure a palavra conversão, procure a palavra integridade. Está lá em Platão. E está aqui citado pelo David Schindler. Ou seja, esse maravilhamento está extremamente ligado à noção de mistério. Mistério tem 2 formas de nós concebê-lo. De dizer, é assim, de forma dogmática, que não nos interessa aqui, porque a gente está falando de filosofia. Assim, olha, é assim, tchau. 3 pessoas, 2 naturezas de Cristo, acabou. Volta para casa. Bem, nós não estamos nesse nível catequético no sentido pejorativo. E se vocês pegarem o próprio catecismo, ele não faz assim, ele explica, ele discorre, ele cita os doutores, ele cita os documentos. E os melhores documentos da igreja, a maior parte dos documentos da igreja tem valor filosófico, tem valor especulativo. Se você pega a declaração de Calcedônia, de 451, eu uso para aula de metafísica. Pois olha, eu vou explicar a metafísica com vocês com base na declaração de Calcedônia. Por quê? Existem, ou de próprio Concílio de Nicéia, ou mesmo de Constantinopla, você precisa da filosofia para pensar o mistério e para amar o mistério. A Trindade, claro que não cabe na nossa cabeça, a Trindade é irredutível, é um dogma teológico, uma revelação teológica. Nada obstante, por ser misteriosa, nós podemos pensá-la, nós podemos contemplá-la, nós podemos admirá-la, nós podemos refletir. É isso que faz a tradição teológica na sua dimensão filosófica, né? Então vejam, essa abertura à totalidade é uma abertura à graça, é uma abertura da fé à possibilidade de aceder àquilo que a transcende. E vejam que a grande tradição platônica e neoplatônica, isto é, Platão e Plotino, tinham plena consciência de que o fundamento divino da realidade é suprarracional. E, portanto, a filosofia platônica e neoplatônica é pautada na mística. Então, se você pegar, por exemplo, República, livro 6, ideia do bem, é o fundamento das ideias que são o fundamento da realidade sensível. Muito difícil de entender a ideia do bem, vamos entendê-la por uma metáfora sensível, o sol.
O Sol é a luz que tudo ilumina, que torna tudo inteligível. O Sol é o fundamento energético que confere calor e existência a tudo o que é, mas ele mesmo não pode ser contemplado. Porque se o Sol pudesse ser contemplado, era necessário um segundo Sol mais luminoso do que ele para dar luz a ele, mas não tem. Portanto, o Sol é aquilo pelo que você vê tudo, mas o qual você não pode contemplar diretamente. Você não tem olhos para ver o Sol. Se você olhar diretamente para o Sol, você fica cego. Você não sabe como é o Sol. Você pode especular sobre como funciona o Sol, o que é o Sol. O Sol é o enigma. E por isso Plotino diz que além do ser, há o uno. Agora, o uno de Plotino, Enéas 9, e o Ideia do Bem de Platão, República 6, não são irracionais, eles são suprarracionais. É a superabundância de ser e a superabundância da realidade de Deus que o torna incognoscível na sua plenitude e diretamente. E por a nossa incapacidade é a nossa faculdade. E por isso Platão diz no Fédon, seria bom se uma divindade, no contexto politeísta, se um Deus nos ajudasse nessa navegação. E acontece que Deus ajudou a filosofia nessa navegação, revelando-se com o seu próprio filho. Então, Chesterton, um desses luminares da filosofia católica, nesse sentido filosófico, diz que o senso de realidade, o senso filosófico é a humildade, é a inocência, não é a ingenuidade, mas é a inocência de aceitar um misticismo do homem comum que permanece com o senso de mistério. Essa é a razão sã. Essa é a razão equilibrada e não a razão embriagada que tudo quer conhecer e acaba não conhecendo o fundamento de tudo. Então, isso evita esse senso e aqui eu me encaminho para a conclusão, este senso de mistério, de maravilhamento, impede os vícios do narcisismo, do cinismo, do desprezo, da indiferença, que parecem ser o estado geral do nosso clima intelectual. Um clima de relativismo, um clima de hermenêutica da suspeita, como diz Paul Ricoeur. Ele diz, a partir de Marx, Nietzsche e Freud, nós temos que desconfiar constantemente de tudo. Isso, por um lado, isso está certo, a filosofia é crítica, mas se ela for só crítica, ela recai no ceticismo. E vejam que o herdeiro de Platão, na academia que ele fundou, era um cético, e por isso os acadêmicos eram céticos. Quando Santo Agostinho escreve um tratado sobre o ceticismo, um diálogo contra os céticos, né? Contra os acadêmicos, perdão. Então, a nossa academia é como a de Santo Agostinho. É uma academia cética, relativista, né? Nós temos que ter essa paixão filosófica e confiar na possibilidade de conhecer as coisas. E por isso, para concluir, 2 pontos. Pensando nessa pauta do simpósio filosófico-teológico, o que a filosofia pode dar à teologia, além desse estado de maravilhamento, desse estado de humildade, desse reconhecimento da catolicidade da razão? Se vocês querem efetivamente entender a teologia e a história da teologia, estudem com muito afinco a história da filosofia, que dela é inseparável. A história da teologia é marcada pelos encontros e desencontros da razão teológica com a razão filosófica, e com os modos de proceder intelectualmente da razão filosófica, da razão secular. E por isso, o grande encontro de Santo Agostinho, vamos chamar o primeiro filósofo, o grande filósofo do Ocidente latino, com o neoplatonismo de Plotino. O grande encontro de São Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, reconhecido pelo magistério, com Aristóteles. E Santo Agostinho, é claro. E assim por diante. A influência de Descartes nas tentativas teológicas da modernidade, a influência de Spinoza, a influência depois de Kant, que é a base de Rahner, e Hegel e Heidegger, que é a base da teologia existencial, Nietzsche, a base da teologia pós-moderna, da morte de Deus, a teologia feminista, a teologia, então, pluralista, sem entender Platão e Plotino, você não entende Agostinho, sem entender Aristóteles, você não entende Tomás de Aquino, sem entender Descartes, Hume, Kant, você não entende Rahner e toda a teologia de tipo também protestante, existencial, hermenêutica, Barth, Bultmann.
Sem entender esses fundamentos todos, você não entende Ratzinger. Sem entender Husserl, Scheller, você não entende João Paulo II. E sem entender uma série de coisas, você não entende von Balthasar, você não entende os grandes teólogos. Os grandes teólogos só são teólogos porque de algum modo reconhecem alguma filosofia e trabalham com alguma filosofia subjacente. Não quer dizer que você não possa estudar só filosofia ou teologia. E a recíproca é verdadeira. Isso eu digo para os meus alunos, mesmo no campo secular. Você não vai entender nada de direito, de política, se você não entender a religião. Você precisa entender a tradição religiosa para entender o mundo secular. Porque o mundo secular se caracteriza exatamente por uma relação de codependência ou de negação no mundo transcendente. Isso o Max Weber entende, por exemplo. O Max Weber não tem nada de confessional, e entende, a grande hipótese do Max Weber é que o calvinismo é uma ética de ascese intramundana. É uma tese falha. No entanto, os grandes filósofos que têm uma visão geral da história, têm uma visão geral da filosofia, entendem também a teologia. Por isso, aqui eu concluo com um fundador da Universidade de Navarra, São José Maria Escrivá, um grande santo do nosso tempo, um grande incentivador das ciências seculares, das profissões laicais, dizia amar um mundo apaixonadamente num discurso, numa homilia, no campus da Universidade de Navarra, que, como vocês sabem, é uma das grandes universidades, inclusive da teologia no mundo, né? Então, buscava a espiritualidade laical e que dizia que entre as profissões seculares, uma das mais importantes é a profissão universitária. Porque ele dizia, é dela que jorram, como numa montanha nevada, a água, ao derreter a neve, que vai alimentar e fecundar os vales. Então é da universidade que surge não só o conhecimento, mas também as lideranças sociais. Vocês serão professores, sacerdotes, escritores, divulgadores, formadores de opinião, termo da moda, né? Então, a excelência profissional dos acadêmicos é a excelência intelectual. E não só o fundador da Universidade de Navarra, é o promotor de uma espiritualidade, de uma obra que promove a sociedade em geral, com hospitais, mas também com universidades, tantas universidades fundadas, inspiradas diretamente por essa espiritualidade. E eu concluo, dizia, para o apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Por exemplo, isso no Caminho, que é o seu livro clássico. Mas no livro Sulco, que é um livro de pontos, e aqui eu concluo, depois disso eu não falo mais nada, porque não devo mais falar mais nada, porque isso aqui você dá a palavra para um santo e cala a boca. Não é isso? E ele diz assim: para ti, que deseja adquirir uma mentalidade católica universal, transcrevo algumas características. Amplidão de horizontes e aprofundamento enérgico do que é perenemente vivo na ortodoxia católica. Esforço reto e são, frivolidade nunca, por renovar as doutrinas típicas do pensamento tradicional na filosofia e na interpretação da história. Cuidadosa atenção às orientações da ciência e do pensamento contemporâneos. E uma atitude positiva e aberta para com a transformação atual das estruturas sociais e das formas de vida. Obrigado.